Nós vamos seguir, então, falando de rodízio ampliado aqui na cidade, na capital paulista, agora com o secretário municipal de transportes, Edson Caran. Boa tarde, secretário. Qual é o balanço inicial do novo sistema de rodízio? Por enquanto, a Bruna trouxe a informação que teve um congestionamento de apenas 1 quilômetro, diferentemente da semana passada de 11. Então, a avaliação é positiva? Muito positiva. Vou lembrar que esse 1 quilômetro que teve de congestionamento hoje de manhã foi em função de um acidente que aconteceu na 23 de maio entre uma moto e um carro. Então, isso fez com que houvesse essa linha de congestionamento. Mas logo depois que houve a remoção da moto e do carro, a via voltou a circular normalmente e o índice caiu a zero novamente. Com relação ao índice de lentidão, que é um outro índice que nós medimos, nós passamos da semana passada e da semana retrasada de 21 quilômetros de lentidão no horário das 8 horas da manhã para 4 quilômetros de lentidão no dia de hoje. Ou seja, muito menos carro em circulação, as ruas mais livres e mais tranquilas. Isso demonstra que a população de São Paulo está indo na linha daquilo que nós realmente precisamos. Secretário, Luciana falando aqui, nós estamos caminhando para um lockdown? Não, de forma nenhuma. Nós estamos fazendo esse tipo de medida no sentido de que as pessoas agora, nesse momento de ascensão de curva, permaneçam em casa, só saiam de casa em motivos excepcionais e deixem as ruas para aqueles que têm de trabalhar de acordo com o decreto do prefeito Bruno Covas. Isso acontecendo e você mantendo uma média de 60% de pessoas dentro das suas casas, a tendência é que as coisas comecem a melhorar. Secretário, aqui é o Yuri Pita, boa tarde. Nós acabamos de conversar com o seu colega do governo do estado, o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, e ele disse, enfim, que ainda não dispunha dos dados, mas que havia uma percepção de aumento no número de passageiros de trens e metrôs. A minha pergunta para o senhor é se houve esse aumento de passageiros também nos ônibus municipais que estão sob a gestão da sua pasta. Houve um aumento de aproximadamente 300 mil usuários, o que representa muito pouco perto da quantidade de pessoas que saíram de circulação das ruas da cidade. Isso significa, quer dizer, que essas pessoas, não dá para saber se essas pessoas antes usavam carros particulares e passaram a utilizar o ônibus. Como é que essa aconteceu? O senhor falou que é muito pouco, mas 300 mil usuários não soa um número alto, só para entender um pouco essa comparação que o senhor está fazendo. Você está tirando alguma coisa próxima a 4 milhões de veículos da cidade que estariam rodando, seriam 4 milhões de pessoas se você considerar uma pessoa por carro. Então, se você fizer a conta, reduzindo 4 milhões de veículos, colocando 300 mil pessoas no transporte coletivo, significa um ganho muito grande para a cidade de São Paulo. Mas, secretário, você acaba também, em contrapartida, aumentando o número de passageiros em metrôs e trens e também causando uma espécie de aglomeração involuntária. O metrô e o trem, com certeza, vai fazer a adequação necessária da mesma forma que a SP Trans fez. Nós colocamos 1.000 ônibus a mais em circulação e colocamos mais 600 ônibus em espera caso houvesse necessidade de colocá-los. Não houve essa necessidade, correu tudo de forma normal e tranquila. Então, com certeza, tanto o metrô como a CPTM já devem estar fazendo seus estudos para adequarem a sua frota. O bloqueio de ruas continua ou não, secretário? Não, o bloqueio de ruas o prefeito suspendeu a semana passada e agora partimos para esse novo modelo, que é o modelo do rodízio par e ímpar. Ele não vai ser nenhuma alternativa para algum momento? Não entendi. Como assim alternativa? Será uma alternativa para ser usado em algum momento? O bloqueio ainda é uma possibilidade? Não é alternativa. Não é alternativa.
O bloqueio está descartado. Secretário, ainda sobre a entrevista que fizemos agora há pouco com o secretário Alexandre Baldi, que é de Transportes Metropolitanos do Governo do Estado, ele lamentou de um diálogo prévio, não ter havido um diálogo prévio em relação a essa medida que foi tomada pela Prefeitura de São Paulo. Por que não houve um tempo maior de diálogo entre a Prefeitura e o Governo do Estado para que se adotasse essa medida na capital? Olha, a gente vem dialogando, a gente faz parte de um grupo de trabalho, a gente vem discutindo as ações, a grande maioria das ações vem sendo conversadas dentro desse grupo de trabalho. O que houve aí foi um momento em que você precisava tomar uma decisão, essa decisão ela tinha que ser tomada naquele dia e naquele dia mesmo ele já teve ciência do que estava acontecendo. Quer dizer, ele foi informado logo depois dessa decisão ter sido tomada pelo prefeito Bruno Covas, é isso? Com certeza, sim. Secretário, você recém disse, né, que com esse rodízio alternativo consegue tirar das ruas 4 milhões de carros. Ou seja, eu gostaria de saber desses veículos que estão aptos, que têm isenção nesse rodízio alternativo, quantos já foram concedidos, quantas pessoas realmente estão aptas pela Prefeitura para poder rodar essas pessoas que fazem parte do serviço essencial? Esse número eu ainda não tenho como te informar, mas com certeza no final do dia eu teria um balanço deles e aí sim eu estaria à disposição para passar essa informação. Mas há alguma estimativa, secretário, de quantos veículos seriam em função, ou pelo menos uma proporção em função da frota da cidade, não? Não, eu não tenho como te estimar, porque quem está fazendo o cadastramento desses veículos são as próprias unidades na qual eles trabalham. Então, eu não tenho capacidade agora para dizer qual é o número de funcionários que tem hoje necessários para serem cadastrados. Secretário, refaço aqui uma pergunta que fiz ao Alexandre Baldi. A nossa repórter Marcela Raal trouxe aqui uma taxa de ocupação de UTIs na região metropolitana de quase 90%. O senhor diz que tudo corre bem com esse rodízio se ficar numa taxa de isolamento de 60%. Caso isso fuja do controle, qual é o plano de vocês? Bom, aí quem vai discutir essa questão com certeza será o prefeito e o governador. E nós vamos procurar dar todas as informações necessárias que eles pedirem para que eles possam tomar qualquer tipo de decisão. Esse modelo que vocês adotam é baseado também em experiências de outros locais, secretário? A China fez esse movimento e funcionou muito bem. Então, atrás desse movimento que a China fez, nós procuramos seguir. Secretário, vocês fizeram bloqueios, acabou não tendo uma certa eficácia, não trouxe resultados positivos ou como vocês esperavam e estão fazendo aí blitz educativas. Caso esse rodízio também não funcione, qual seria a alternativa emergencial? É o que eu estou falando, nós estamos municiando tanto ao prefeito como ao governador todas as informações. Eles vão avaliar, eles vão tomar como decisão. O importante é dizer o que está acontecendo e os números que nós estamos recebendo no dia de hoje são números altamente satisfatórios. Nós acabamos de exibir aqui imagens também, secretário, de protestos na Avenida Paulista. Como vocês estão lidando com esses protestos? Eu não sei nem qual é o motivo desses protestos, então a CET com certeza está acompanhando. O pessoal do policiamento de trânsito também, com certeza, estará acompanhando, mas eu não tenho nem notícias o que eles estão reivindicando. Muito bem, secretário. Eles estão contra o isolamento, mas nós traremos mais notícias aqui para vocês. Muito obrigada, secretário Edson Caram, por essa entrevista.